Sim, muito bom dia. O nosso bom dia oficial da nossa Masterclass sobre o tempo, sobre uma nova gestão do tempo para um novo cérebro. E eu quero conversar com você sobre por que a gente considera hoje que a gente está no momento de uma necessidade até de construção, de configuração de um novo cérebro. E a ideia aqui é a gente aprofundar especialmente esse tema junto a profissionais, junto a empreendedores, né? Eu sei que a gente tem vários profissionais aqui das áreas de vendas, ãh, empreendedores, temos educadores, então vamos tentar. Coloquem aqui para mim quais são as profissões de vocês, porque conforme eu for questionando e vocês forem me trazendo informações, eu posso trazer exemplos mais assertivos, né, de como é que a gente traz o neurobusiness para o dia a dia de vocês, tá? Então vocês vão ver que eu vou estar trazendo sempre questionamentos. Para quê? Para que a gente consiga ter o máximo de assertividade nesses minutinhos que a gente estiver juntos. Porque já que a gente está ao vivo, a gente pode customizar esse conteúdo. Eu vou compartilhar agora minha tela aqui com vocês para que a gente tenha um acompanhamento, especialmente de quem é mais. Deixa eu só mutar aqui. Aqui, muito bem. Pessoal chegando ainda. Sejam bem-vindos. Vou compartilhar minha tela. Assim todos conseguem acompanhar bem os conteúdos. Aqui. Muito bem. Me falem aqui se vocês estão. Agora sim, ó. Compartilhar agora aqui. Me falem se vocês estão vendo a minha tela. Eu já vou ajeitá-la aqui. Conseguem ver a minha tela? Sim? Sim. Ótimo, maravilhoso. Então tá, deixa eu ver aqui as profissões: advogada, artesã, marketing, empresária, aposentada e há 2 anos consultora de bem-estar, muito bom. Empresário, empresária. Perfeito, perfeito. Vendas, administrativo, maravilhoso. Então tá bom. O conteúdo é para vocês, empreendedores e profissionais. Bom, então hoje a gente vai falar sobre o tema a nova gestão do tempo para o novo cérebro. O nosso foco aqui, o foco que a gente vai buscar trazer é o neurobusiness, né? Que é o quê? Que é a neurociência aplicada a negócios. É uma área nova, é uma área que vem trazendo uma série de questionamentos, no bom sentido, de que forma isso pode contribuir, né, com os meus resultados. Porque o nosso foco aqui é esse. Durante mais de 25 anos, eu venho trabalhando com empresas diretamente, né, como consultora de negócios por quase 20 anos. Agora, nos últimos anos, eu venho trabalhando como mentora de empreendedores, ou seja, eu venho acompanhando empreendedores e profissionais para que busquem mais resultados nos seus negócios. Por muito tempo eu trabalhei com estratégia como consultora. Só que eu vi que a gente pode ter resultados ainda mais efetivos para a nossa vida como um todo, se a gente aprofundar os conhecimentos junto ao nosso cérebro. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O nosso tema central aqui, o nosso protagonista é o cérebro. Bem, esse conteúdo eu gosto muito de trazer essa lâmina porque ele demonstra um pouquinho o que vem acontecendo hoje, né? Um conteúdo que eu estou compartilhando aqui com vocês, a gente vai compartilhar aqui pontualmente por volta de 45 minutos, um conteúdo que vem rodando o mundo, que vem ganhando uma importância muito grande pela pertinência e pelos resultados que vem trazendo para profissionais, né? E isso vem, de alguma forma, complementar o que eu venho fazendo ao longo da minha vida, que foi gerar resultados para empresas. E hoje, com a vinda do neurobusiness para o meu negócio, a gente vem conseguindo fazer com que esses resultados se ampliem de uma forma muito, muito pertinente, porque além de resultados financeiros, né, que por si só já são incríveis, a gente está conseguindo ter resultados para a vida, para o bem-estar e a saúde das pessoas.
e isso hoje é o que, de forma geral, todos buscam. A coisa vem ganhando um, um- uma proporção, uma importância tão grande que um negócio que eu iniciei há poucos anos atrás, hoje ele é internacional, ele tem uma escola na Flórida, aqui um pouquinho dela, né? Quem esteve aqui nas palestras presenciais comigo agora durante o mês de fevereiro, né? Eu já apresentei um pouquinho dessas imagens. Então, eu, junto à minha sócia, Julie, nós temos uma escola que está sob o guarda-chuva de uma universidade internacional que é a Must University, e a gente vem trazendo, então, de forma muito profunda, com conhecimento, e é isso, esse o ponto que eu quero trazer para vocês agora. Tudo o que a gente vai ver aqui tem embasamento científico. Então, se de alguma forma, né, e essa é uma das razões pelas quais eu venho aprofundando tanto as pesquisas, é porque eu sei que eu lido com empreendedores, eu sei que eu lido com profissionais que normalmente têm um racional, né, muito apurado. A gente precisa saber o porquê, o da onde as coisas vêm. A gente precisa de provas para implementar na nossa vida. Eu tive essa necessidade quando eu passei a praticar, conhecer e trazer para minha vida profissional também o neurobusiness. Então, por isso que hoje, tudo que a gente for ver, né, e todas as dúvidas que vocês tiverem, o que vocês tiverem intenção de aprofundar, vocês podem, por favor, conversar comigo. No final, vou deixar aqui o meu WhatsApp também. Vocês têm já, porque vocês estão no grupo. Vocês podem questionar por ali, mas todos os conteúdos que a gente vê aqui, a gente tem como aprofundar, tá? Logicamente, eu não vou poder fazer uma explanação muito profunda e detalhada sobre todos os temas, então por isso que eu fico à disposição para depois desse encontro. Mas vamos lá, vamos ao que nos interessa para quem acordou cedinho e já disponibilizou aí o seu tempo para esse momento. Nem sempre a minha vida foi da forma como ela é hoje, né? Assim, que hoje, de alguma forma, eu consigo entender que eu consegui integrar a minha vida pessoal com profissional e ter bons resultados. E eu acho que é isso que me dá hoje a possibilidade de eu estar falando aqui com vocês, né? Por esse acompanhamento que eu tenho hoje dos meus mentorandos, né? Já foram mais de 600 pessoas que passaram agora por esse método, por esses conhecimentos que eu estou apresentando para vocês. Então, a gente tem uma proximidade muito grande, semanal, e eu posso estar trazendo para eles o que vem sendo a minha rotina. E essa aqui sou eu em 2013. Isso já fazem 12 anos. Aqui talvez, né, para vocês eu não sei se ela passa a mensagem que eu gostaria de passar, mas é de uma pessoa bastante cansada, né? No momento em que eu tinha resultados, sim, mas os meus resultados eles vinham de muito esforço. Decididamente, eu não tinha controle sobre a minha vida, né? E eu vou trazer um pouquinho mais essas características, mas eu quero trazer imagens para depois retomar um pouco disso. Essa aqui sou eu, né? Ali eu até marquei em 2014. Essa foto não fui eu que publiquei, porque eu não me acharia bem nesse momento, né? Teria passado um filtro. E mas eu recuperei ela recentemente. ah, e assim, eu vi o quanto, de alguma forma, eu estava num período de cansaço mental, onde os meus resultados vinham a partir de muito esforço, onde eu tinha negócios, né? Eu tive 13 empresas de comunicação, marketing e pesquisa. Eu atendi grandes e pequenas, médias e grandes empresas, desde Tetra Pak, Vivo, Marco Polo até pequenas empresas, então eram dezenas de empresas que eu tinha no período no meu portfólio, mas de alguma forma os resultados eles eram extremamente deteriorantes para mim. Deteriorantes em que sentido? Eu precisava realmente entregar minha vida para ter os resultados. Eu me sentia extremamente cansada, parecia que eu nunca rendia o suficiente. E hoje eu entendo o que que acontecia no meu cérebro nesse período e eu quero compartilhar com vocês porque existem caminhos para a gente ter uma integração melhor entre algo que é extremamente importante, né? Porque esse era um período em que eu vivia muito ansiosa
e eu não sei se alguém aqui passa por isso, daqui a pouco eu quero entender um pouquinho melhor também, mas a ansiedade, aquele sentimento de não paz contínuo, de sempre ter algo para fazer, para realizar e parecer nunca ser suficiente, né? Eu vivia nesse estado contínuo. E conforme eu fui entendendo o quanto isso pode ser prejudicial, né? Não só para os meus resultados, para a minha saúde, mas para os relacionamentos com a minha família, para a minha própria família, para os meus liderados, né? Uma pessoa que vive em estado de estresse, ansiedade, é uma pessoa que gera estresse e ansiedade em outras pessoas. Imagina essa pessoa ser um empreendedor, ser um CEO, ser um líder. Que tipo de qualidade a gente vai ter junto à empresa? Talvez a gente até cumpra metas, mas a que preço, né? E isso tudo tem relação a como a gente está administrando o nosso tempo, que é o nosso tema de hoje. E um ponto importante para a gente começar o nosso diálogo aqui, que eu quero que vocês reflitam, e talvez até, né, daqui 30 minutos a gente chegue a essa conclusão juntos. O quanto se trabalha, e talvez já seja uma verdade, uma percepção, agora eu quero que vocês me tragam aqui se vocês concordam com isso, que o quanto se trabalha não está, quanto é número de horas. O quanto eu me dedico em número de horas, em coisas que eu abro mão, em sacrifícios que eu faço, o quanto se trabalha não está diretamente relacionado com o quanto de resultado se produz. Eu não sei o quanto isso faz sentido para vocês, mas eu quero verdadeiramente que até o final a gente entenda que não é o número de horas que nos traz resultado. Porque se fosse, as pessoas que trabalham muito, elas teriam, vocês vão de concordar comigo, elas teriam mais resultado em faturamento, em lucro, em reconhecimento. E será que isso vem acontecendo? Será que vocês, né? E me contem aqui quem é que vem trabalhando bastante aqui, né? Quem é que considera que qual que é o número de horas que vem trabalhando no dia? Vocês conseguem me contar aqui mais ou menos qual é o número de horas que vocês vêm trabalhando? Se vocês concordam com essa frase? Vamos ver aqui no chat. Cadê vocês? Porque se fosse, né, essa uma verdade, a gente teria melhores resultados, eu acredito vocês. 12 a 14 horas por dia. 12 a 14 horas por dia é um número de horas muito elevado, não é? Alguém mais vem trabalhando esse número de horas? Menos? Eu confesso que eu já trabalhei até mais por dia. Antes trabalhava 16 a 18, exaustivo. É. E é a média, tá? Recentemente eu li uma matéria que a gente realmente vem trabalhando esse número de horas no Brasil, porque a gente vem até assumindo a cada dia mais responsabilidades, atividades diferentes, e a gente tem essa necessidade que hoje a gente precisa repensar, tá? Porque ela não é uma verdade. Bom, resultados extraordinários, e aqui eu quero que vocês se questionem o que são resultados para vocês. Exigem uma inteligência maior. Resultados extraordinários, e cada um vai ter para si o que são esses resultados extraordinários. O que são resultados extraordinários para vocês? É uma venda, são vendas bem feitas, é bater metas. Resultados extraordinários é conseguir liderar bem a equipe. Resultados extraordinários é conseguir integrar e ter um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Resultado extraordinário é conseguir manter a saúde, trabalhar também a sua saúde, ter bons resultados em termos de saúde ao longo da vida. Resultados extraordinários para vocês é ser um bom exemplo para os filhos, é ter tempo para os filhos. Resultado extraordinário para vocês é dobrar o faturamento, é ter um faturamento acima dos concorrentes. Resultado extraordinário para vocês
É conseguir ter uma equipe bem treinada e não ter uma rotatividade muito alta na empresa? O que que são resultados extraordinários para vocês? Resultados não são só números finais. E essa é uma das primeiras questões que, quando a gente pensa até o tempo e a gente vai compreender, a gente precisa ter claro o que que são resultados para mim. O que eu vejo hoje é que a gente vem tendo uma miopia em termos do que é resultados para gente. Normalmente a gente está colocando resultados somente em números finais. E os resultados, eles podem ser medidos de uma forma muito mais qualitativa, especialmente se a gente quer resultados a longo prazo. A gente não pode abrir mão de pensar numa boa liderança se a gente quer resultados a longo prazo. A gente não pode abrir mão de ser pessoas com equilíbrio emocional, saúde mental, se a gente quer bons relacionamentos, né, que nos gerem resultados a longo prazo. A gente não pode abrir mão de ser, de alguma forma, pessoas que pensam além dos números. Porque se a gente só pensar em números, a nossa vida vai se resumir aquilo. E isso, para a gente, de forma alguma, vai trazer a vida que a gente quer viver. E isso, para o nosso cérebro, acaba gerando um estresse e um dano muito grande. Então, vamos ver aqui o que que são resultados aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, a Patrícia falou equilíbrio da mente, saúde, família, filhos prósperos. Isso são resultados? O que que mais que são resultados aqui para vocês? Que são bons resultados na vida. Eu pedi para vocês trazerem um papelzinho, uma caneta. Eu espero que vocês estejam anotando. Anotem, porque ao final a gente vai chegar a uma conclusão com isso, tá? Esses questionamentos que eu estou fazendo, eles são propositais. Ok, então, resultados. E eu quero trazer aqui qualidade de vida, tempo para fazer o que é resultados são soluções. Ok, cada um vai pensar no que são os resultados, né? E agora vocês vão fazer a matemática do o quanto vocês estão trabalhando, né? Tá trazendo esses resultados para a vida de vocês? Reflexão. Recentemente não, né? Nos últimos anos eu venho aplicando um questionário para os meus clientes. Então, toda vez que a gente inicia um trabalho, a gente tem algo que se chama o nosso mapa da clareza, né? E o nosso inside map, que a gente chama. E eu faço uma pergunta: o que você faria se tivesse o dobro do tempo? O que você faria se você tivesse o dobro do tempo que tem hoje? Vocês conseguem me responder o que que vocês fariam se vocês tivessem o dobro do tempo que vocês têm hoje? Eu vou confessar para vocês que grande parte das pessoas, antes de entrar, né, no processo, no método, dizem que trabalhariam mais, dedicariam mais horas ou para prospectar, ou para fazer mais conteúdo digital, ou para. Normalmente tem alguma relação com isso. Mas se a gente for ver, será que resolveria a gente ter o dobro de tempo? Que cálculo é esse que se faz? Porque tempo é a coisa mais abundante que a gente tem em vida. Essa é a realidade. A gente tem tempo do momento em que a gente nasce, no primeiro segundo de vida, até o nosso último suspiro. A gente tem tempo contínuo durante todo o nosso período de vida. A gente pode não ter, em alguns momentos, até oxigênio, né? Se a gente mergulha, fica um minuto embaixo d'água, a gente pode ficar ali sem poder respirar naquele período. Mas sem tempo, a gente não fica por nenhum segundo, nem enquanto se dorme, porque o nosso tempo de sono, para o nosso cérebro, para o nosso corpo, ele é extremamente bem aproveitado. Então, tempo ele não trabalha na escassez. A gente sempre trabalha com abundância de tempo, porque o tempo todo a gente tem tempo. Vocês concordam com isso? Que é uma coisa que não nos falta, é o tempo. O que vem acontecendo é algo diferente. A gente vem trabalhando o nosso tempo de forma diferente. Eu vou trazer aqui só uma coisinha, mas é assim, eu diria que é muito pequena perto de todo o restante de coisas que a gente vem fazendo, que vem nos tirando esse tempo. Porque a gente normalmente
linka muito. Então, eu vou trazer, mas eu vou trazer outros elementos que vêm nos tirando tempo. Porque quando a gente fala que as pessoas estão sem tempo, com certeza o Zuckerberg ele dá boas gargalhadas. Porque hoje, se a gente for ver, e esse aqui é um ranking, né, que a gente teve agora, que saiu em 2024, o Brasil está em segundo lugar no tempo de horas online e em redes sociais. De forma geral, as pessoas passam no Brasil, que é o segundo país que mais consome, que mais está online e consome redes sociais, 9,2 2 horas. Em redes sociais, 3,6 horas por dia. Por dia. Então, será que o que nos falta é tempo? E eu sei que não é o caso aqui de todos vocês, empreendedores e profissionais. Talvez muitos nem tenham redes sociais. Mas a gente vem se distraindo com outras questões que eu quero mostrar para vocês hoje, que não são só redes sociais. E é por isso, muitas vezes, que não está proporcional o tempo que se trabalha com o resultado que se tem. E quando eu falo tempo que se trabalha e resultado que se tem, eu quero que vocês pensem no resultado como um todo, como um todo. Como vendas, como faturamento, mas também sobre como vocês estão conseguindo cuidar da saúde de vocês, dos relacionamentos de vocês, né? Porque se a gente está utilizando todo o nosso tempo, a gente deveria estar utilizando todo o nosso tempo para ter os resultados que a gente quer. E será que a gente vem fazendo isso? Será que a gente vem fazendo isso? Vamos lá. A gente vai entender essa questão, né? Quem já viu minhas palestras já conhece essa imagem, eu gosto muito dela, porque quando a gente trabalha com o tempo, com o raciocínio, com tomadas de decisão, a gente está sempre falando dessa área frontal aqui do cérebro, que se chama neocórtex. Principalmente aqui é onde acontece, principalmente aqui é onde acontece o nosso processamento de informações, tomada de decisões, é aqui, é nessa área. Essa área, ela é quem, quando a gente, por exemplo, está num dia muito sobrecarregado, é aqui onde ficam as informações. É nessa área que ficam as informações. A gente, de forma geral, tem o nosso cérebro dividido, né? E isso é uma teoria de 1970. Então, hoje a gente sabe que o nosso cérebro, ele trabalha de forma sistêmica, mas para a gente compreender de forma mais facilitada, a gente pode dizer que o nosso cérebro é dividido entre o nosso neocórtex, que é responsável por essas tomadas de decisão. O nosso córtex, como um todo, tem várias funções bastante pragmáticas. A gente tem o límbico, né? Quem quiser anotar já pode anotar, mas assim são informações gerais para a gente ter aqui para o entendimento, né? Então, a gente tem essa área aqui frontal, que é responsável pela nossa tomada de decisões, pelo nosso raciocínio. A gente tem o nosso límbico, que ele é responsável pelas nossas emoções. Então, ali é onde a gente tem as áreas do medo, raiva, alegria, tristeza, principalmente, são essas quatro emoções, principalmente. E a gente tem também o nosso primitivo, que é o nosso automático. Então, basicamente, a gente tem essas áreas do nosso cérebro. E o que acontece hoje com a gente, que eu vou trazer agora essas informações para vocês, eu vou até aqui fechar a câmera para poder estar acompanhando melhor o chat aqui agora, que agora vai ser bem importante a participação de vocês. O que vem acontecendo com a gente nesse dia a dia sobrecarregado, estressado, ansioso, tem muita relação com esse neocórtex e com o que a gente vem fazendo com ele. E quando eu comentei com vocês que é muito triste quando a gente está no momento da nossa vida, como eu mostrei lá nas fotos, muito sobrecarregado, muito confuso, parece que a gente não tem mais controle do nosso tempo, né? E extremamente ansioso, é porque a gente está danificando os nossos neurônios. E tem pesquisas já que mostram, com dados muito concretos, que a geração do estresse, a geração de ansiosos de hoje, são a geração
do Alzheimer de amanhã. Ou seja, a nossa geração, por estar cuidando tão pouco desse nosso cérebro, e da forma como ele funciona, e sobrecarregando ele da forma que vem sobrecarregando, que nos dá a sensação de que a gente não tem tempo, sendo que tempo é a coisa mais abundante que a gente tem, está indo para um caminho muito, muito, muito perigoso. Bom, mas vamos ver se a gente está conversando sobre pontos, sobre aspectos que de alguma forma acontecem na vida de vocês, porque eu vou trabalhar soluções com base no que vocês me trouxerem aqui, tá bem? Então, hoje, dentro do que a gente vem observando em profissionais e empreendedores, a gente tem quatro principais características que demonstram ser a gente está trabalhando de forma errônea, né? Com o nosso cérebro, com as informações, com a tomada de decisão, com as prioridades. E isso tudo é resultado de um contexto, né, que nos leva para esse momento, para esse movimento do nosso cérebro, porque a gente tem cada vez mais informações, cada vez mais demandas, cada vez mais desejos, cada vez mais possibilidades. Então, o que que acontece? Me digam aqui, questão um, tá? Vamos ver se acontece com vocês. A sensação de estar sempre atrasado, de que a gente trabalha o dia todo, mas nunca consegue cumprir lá a lista de tarefas. Parece que por mais que a gente faça, uma série de coisas fundamentais e importantes acabam não sendo feitas. Isso acontece com vocês? Me contem aqui. Vamos ver quem está aqui, quem está presente. Cacá, Pati. Sim, sempre me sinto atrasada. É isso. Bom, da onde vem, Haroldo também, isso. De onde vem isso do ponto de vista do nosso cérebro? Né? Eu já mostrei ali a área que mais é atingida. O excesso de tarefas, o nosso excesso de tarefas, a gente listar, né? Lista de tarefa é a pior coisa que a gente pode fazer. A gente tem outras formas de trabalhar de forma mais inteligente as nossas atividades e prioridades. Mas vou ver se eu falo sobre isso no final, né? Junto às soluções. O excesso de tarefas, ele ativa o nosso córtex pré-frontal. Ele dá uma superativação quando a gente tem muita coisa, é muita informação, é muita pressão, né? Eu gosto muito de comparar, é como se a gente tivesse, quando a gente coloca muita tarefa, muita informação, muita necessidade. Vocês recordam das casas há um tempo atrás, logo que começou, né, a ter um número muito grande de eletros dentro de casa, né? O chuveiro, mais a geladeira, mais o ar-condicionado. O que que acontecia quando tinha esse excesso de sobrecarga elétrica? Porque o nosso cérebro também, ele é elétrico, eletromagnético. Então, as sinapses, eles são, né, quando a gente está ali processando informações, analisando tarefas, tomando decisões, é como se essa área tivesse com uma sobrecarga, né, elétrica, real, fisiológica. Então, isso gera uma fadiga mental, assim como numa casa geraria uma fadiga mental. E uma dificuldade de priorização. É tanta coisa para fazer, é tanta tarefa, que não sabe muito bem o que priorizar. Não acontece isso com vocês? Não chega momentos do dia de vocês que é tanta coisa para responder, que vocês vão fazendo o que dá, né? Só que normalmente o que que o cérebro acaba fazendo? Assim como numa casa sobrecarregada, ele acaba dando uma desligada. Por quê? Porque é muita sobrecarga. É uma forma que ele tem de proteção. Ele dá uma desligadinha mesmo. Assim como aqui cai a chave, se a gente sobrecarrega demais o sistema. Cai a chave para não dar curto-circuito na casa. O nosso cérebro tem o mesmo funcionamento identificado pelos cientistas. Só que nessa hora, o que que acontece? A gente tem liga no nosso cérebro, né? Porque assim, ele percebe, opa, peraí, a gente teve uma área muito importante que foi desligada.
ele precisa se proteger disso também. Então, ele vai ativar uma outra área que é o nosso límbico. O que que é o límbico? É o responsável pelas emoções. Então, essa área aqui sobrecarregada, ela dá uma desligada, porque as informações, toma de decisão, tá tudo aqui, e liga o nosso límbico. E o nosso límbico, sendo a área de emoções, de sentimentos, ele vai ativar principalmente o quê? Ele vai ativar principalmente as áreas de medo e de raiva, que são as áreas que nesses momentos, e vocês podem testar isso, lembrar de como vocês ficam. Quando vocês estão com muita coisa para fazer, muita coisa que não estão dando conta, vocês não ficam mais ansiosos, mais preocupados? Será que eu vou dar conta? Não fica aquela confusão mental, aquele, né, assim, aquela espécie de frustração com essa sobrecarga? É por quê? É porque o límbico de você está ativado. Porque vocês não conseguiram gerir o neocórtex, porque é muita informação. Então, o límbico, ele nessa hora, ele vem e ele liga. Então, por isso que vocês têm essa sensação, né, de frustração, de estar sempre atrasados, né, de ansiedade. Mas vamos lá, que esse é o primeiro ponto, tá? Depois vem, vamos ver como é que a gente trabalha isso. Vamos ver se acontece outro ponto aqui com vocês. Esse aqui eu acho que estamos assertivos. Trazer a solução certa. O segundo ponto é a procrastinação. É a procrastinação. Se no primeiro caso a gente sobrecarrega o nosso cérebro e ele, mas aí vocês imaginem, tá? Só antes de passar para o próximo ponto, deixa eu só trazer uma coisa aqui para vocês. Aí a gente sobrecarrega o cérebro aqui, deixa ele nas emoções, né? Quando a gente fica mais ansioso, quando dá raiva, sabe? Quando um dia que a gente está com muita coisa a fazer, muito estressado, não é aquele dia que vocês explodem na reunião, que vocês desistem do cliente, que vocês acreditam que esse trabalho não é para vocês? Normalmente é nisso, né? Especialmente vendedor, que precisa ter um equilíbrio emocional tão grande, quando a gente está com muita tarefa mal organizada, porque é aí que vem o segredo, a gente não vai fazer menos, a gente só vai organizar diferente no nosso cérebro, tá? Esse que é o segredo. Então, a gente tende a ter mais reações emocionais de desequilíbrio. Bom, segundo ponto, a gente, quando está, né, também com sintomas de não boa gestão de tempo e de cérebro, normalmente a gente tende a procrastinar mais. E a gente já vai entender o porquê disso. E a gente tem mais dificuldade em manter o foco. Procrastinar mais e mais dificuldade em manter o foco. Por quê? Eu sei que eu preciso começar. Normalmente a gente sabe que precisa começar, mas a gente sempre encontra outra coisa para fazer antes. E agora vocês vão entender por quê. Por que que na hora que vocês têm que prospectar o cliente, ter uma conversa difícil, fazer o que tem, iniciar aquele projeto que é mais difícil de iniciar, fazer a coisa acontecer mesmo, por que que às vezes a gente procrastina? E daí fica com aquela sensação de não ter feito o que era o mais importante de ter feito no dia. Porque o nosso cérebro, né, ele normalmente ele busca recompensas imediatas, né? Ele busca pequenas, pequenos prazeres. Por isso tem gente que vai lá e resolve comendo um doce quando tem muita coisa para fazer. Tem gente que vai lá quando tá com o sistema muito ativado, vai lá e começa a arrumar a mesa ou fica um pouquinho na rede social. Por quê? Porque isso gera um prazerzinho imediato. Ou vai lá e toma mais um cafezinho e conversa com alguém, favorecendo então as nossas distrações, ao invés de fazer as tarefas mais exigentes. Então a gente procrastina porque o nosso cérebro está tão sobrecarregado, né? E tão sem prazeres que ele consegue perceber, porque normalmente, por exemplo, quem trabalha com vendas, não é um prazer imediato uma venda. Tem um processo uma venda. E os passos iniciais, eles são mais difíceis. O não do cliente é mais difícil, né? Na última semana que a gente teve uma masterclass também, eu falei sobre vendas, né? Sobre o quanto o nosso cérebro procrastina a venda, porque ele tem uma aversão à rejeição. Mas aqui no caso, a gente procrastina essas atividades mais difíceis, como até vender, prospectar, porque
a gente precisa de prazeres imediatos. A gente precisa de alguns intervalos, alguns espaços, né, para a gente poder respirar. E com isso, a gente perde o foco muito facilmente. Alguém aqui, acontece isso com alguém de procrastinação? Procrastinação, pode escrever aqui se procrastinação hoje vem sendo um problema. Socorro! Procrastinação, busca de prazeres imediato, dificuldade de foco, tudo isso vem do nosso sistema de recompensa imediata. Sim, sim, ok. Ok, e a gente tem como resolver isso? Por que que eu estou trazendo os problemas? Para mostrar para vocês que cada um desses pontos tem solução. Cada um desses pontos tem solução. Bom, mas vamos lá, vamos ver o que que são. Agora só vamos ver se o terceiro também está aqui com vocês. Uma exaustão decisória, uma espécie de bloqueio mental. Às vezes a gente tem que tomar tanta decisão, são tantas pequenas coisas, né? Desde a nossa vida profissional, com o cliente, com o funcionário, com os filhos, com a gente mesmo. Se a gente faz tal tarefa, se a gente vai para academia, o que que a gente faz? Que a gente mal consegue pensar com clareza. Isso também faz parte de um cansaço cognitivo. Alguém está com um problema aí também na hora de tomar decisões, se sente confuso, às vezes até despreparado, sem forças para tomar as decisões que precisa. Por isso que às vezes a gente procrastina tanto uma mudança, por exemplo, porque a gente não tem mais nem força, nem resiliência para conseguir tomar uma decisão mais difícil. Às vezes que é a mudança de algo, né? Que é uma mudança diária, que é uma mudança de até mesmo de clientes que a gente vai passar a atender, de posicionamento da empresa, a gente vai tocando as coisas como são. Por quê? Porque esse cansaço cognitivo, também esse excesso de decisões que a gente precisa, vai reduzir a atividade do nosso neocórtex. Todo o problema está relacionado a isso. É que a gente vem gerindo muito mal essas informações do nosso neocórtex. E além disso, deixa eu ver aqui se alguém se identificou com as questões de tomada de decisão. Sim, ok. E por fim, e por fim, o nosso quarto ponto aqui são as ruminações mentais, que estão atreladas diretamente à ansiedade. Que o que que acontece? As informações negativas acabam. E isso é normal do cérebro. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês é normal, é de um cérebro. Se vocês têm cérebro nos dias atuais, a tendência é que vocês tenham sim essa sensação de estar sempre atrasado, essa sensação de procrastinação permanente, essa sensação de exaustão decisória. Isso é por causa do nosso contexto. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? E a gente precisa gerir isso de forma diferente. Porque, por exemplo, a ruminação, que é o nosso quarto ponto. Alguém sente que fica ruminando informações negativas? Por exemplo, vocês têm uma informação, vocês estão com o dia de vocês planejado. Daí acontece algo de ruim, uma informação ruim pela manhã. E parece que toda a energia de vocês fica canalizada naquele problema. Vocês ficam ruminando, vocês não conseguem sair daquele pensamento. E daí o que que acontece? O que acontece é que o tempo de vocês parece escasso. Mas por quê? Porque vocês não conseguem focar no que precisa ser feito. Vocês não conseguem estar 100% presentes no cliente que tem que atender, na negociação que tem que fazer, nas atividades que vocês precisam deixar bem feitas. Porque vocês estão com o neocórtex, com o cérebro de vocês, ocupado ruminando determinado pensamento, que às vezes pode ser o não de um cliente. Pode ser o medo de que um projeto não se realize, de que algo que já deveria estar pronto não está, isso pode prejudicar. Então, tudo isso é um funcionamento normal de cérebro. O nosso cérebro, ele tende a buscar prazer, ele tende a prestar mais atenção em coisas negativas do que positivas, né? Por quê? Porque ele foi feito para nos ajudar a sobreviver. Ele está aí para nossa sobrevivência. Quando a gente passa a entender que o nosso cérebro ele é um órgão como qualquer outro do nosso corpo, a gente passa a entender que ele precisa sim ser
gerido. Assim como um outro órgão que a gente tem, por exemplo, o nosso estômago, o nosso intestino, né, o nosso pulmão. Se a gente permitir e não organizar, por exemplo, se a gente não organizar a nossa alimentação e permitir comer qualquer coisa, a gente vai sentir as consequências no nosso estômago, no nosso intestino e, consequentemente, na nossa saúde. Da mesma forma, o nosso pulmão, se a gente deixar entrar poluição, cigarro, a gente vai ter resultados diferentes do que talvez a gente gostaria. E a mesma coisa o nosso cérebro. Se a gente permitir um excesso de informação, um excesso de atribulação, uma não organização dessas informações, dessas prioridades, o nosso cérebro vai dar tilt. Ele não vai dar, ele está dando. Porque a gente está com uma população hoje no Brasil, por exemplo, de empreendedores, 85% dos empreendedores estão ansiosos. E a ansiedade está diretamente ligada a esse excesso de atividades, a essa não gestão, né, de possibilidades de tomada de decisão, de prioridades. A gente está por falta de controle, né, de gestão do que entra e permanece no nosso cérebro, não conseguindo ter os resultados que a gente quer. Isso tem relação direta com o nosso cérebro. Deixa eu ver aqui. Faço muito isso, mas era fazendo, até que prejudicava muito, ficava presa em algo que não deu certo. E como é que a gente sai desses pensamentos, né, que atrapalham tudo que a gente faz? A gente tem como sair. Já vou falar para vocês. Mas deixa eu só mostrar aqui para vocês mais uma imagem antes de a gente ir para as sugestões que eu tenho para vocês hoje. Tá fazendo sentido aqui? Me contem qual desses quatro itens aqui que eu trouxe, só para a gente não esquecer aqui quais são. A sensação de atraso, a procrastinação, a exaustão de decisão, a ruminação e ansiedade. Qual desses aqui pega mais forte em vocês? Para que eu possa trazer um caminho aqui para a gente, através da neurociência, poder eliminar. Me tragam aqui. Enquanto isso, eu vou compartilhar minha tela. Sobrecarga mental. Muito bem. Sobrecarga mental. Já vamos ver aqui o que que a gente faz com isso. Então, lembrando que essa é a área que a gente está superativando, e aqui é a outra área que eu comentei com vocês, que é o nosso límbico. Especialmente, o que está acontecendo? Eu separei aqui para vocês, ó, a nossa amígdala cerebral, essa areazinha responsável pelo medo. Toda vez que a gente tem uma sobrecarga no nosso sistema aqui, no nosso neocórtex de informações, a gente está de alguma forma acionando a nossa amígdala cerebral, que é responsável pelo medo, e a ansiedade, o estresse, está totalmente relacionado com ela. E o que está acontecendo hoje com os cérebros dos profissionais empreendedores, especialmente? Né? Porque são os mais prejudicados por esse mundo da forma como ele está com tantas mudanças, com tantas necessidades de novos conhecimentos, de sempre estar correndo, ela está aumentando. Então, as pessoas, quando elas começam a ficar mais estressadas, mais sobrecarregadas, elas começam a ter um aumento na sua amígdala central, cerebral. E por isso que a gente está com pessoas cronicamente estressadas e ansiosas. Às vezes nem tem nada de muito grave acontecendo. Não tem. Só que a amígdala já está acionada de forma crônica. Por isso que às vezes vocês podem estar de férias com a família e vocês sentem ansiedade. É por quê? Porque vocês estão sobrecarregando tanto no dia a dia esse sistema de vocês que está superativando o límbico, que nem quando vocês estão em estado de relaxamento conseguem ter paz. E vocês imaginem agora como é a tomada de decisão, a venda, a liderança de uma pessoa que está nesse estado permanente, ou que em muitos momentos está nesse estado. Como é que é? Como é que vocês, quando vocês precisam. Imaginem agora, vamos fazer um exercício de imaginação aqui, tá? Vocês, vamos lá, com o cérebro ótimo trabalhando, com muita serotonina, que é a química do bem-estar. Sabe aquele dia que vocês estão com bem-estar, que vocês se sentem, eu estou aqui pleno, né?
com muita motivação, que vocês estão com dopamina, química da dopamina no cérebro de vocês. Então, vocês estão com bem-estar, vocês estão motivados, né? Nesse momento, a gente se torna até mais empático, porque a gente está aqui, a gente está presente, a gente está otimista. Como é que é esse dia para vendas? Porque acontece esses dias na nossa vida. Como é que é esse dia para liderar uma equipe? Como é que é esse dia para ter uma ideia criativa junto ao marketing? Como é que é esse dia quando a gente está bem, quando o nosso cérebro está bem? Como é que a gente tem os resultados, a nossa presença? Como é que a gente inspira? Bem, né? Agora imaginem vocês num dia que vocês estão cheio de coisa para fazer, estressados, ansiosos, que acontece também, preocupados. Como é que é o rendimento nesse dia? Como é que é o rendimento nesse dia? Como é que vocês se apresentam para um cliente? O que será que vocês transmitem? Será que é aquela positividade, aquela... Porque as pessoas, a gente tem inúmeros estudos, elas percebem na nossa postura, como a gente está, no nosso tom de voz, nas palavras que a gente traz. Então, vocês imaginem se a gente está num estado de químicas ruins, de cortisol e de estresse. Quais são os resultados que a gente vai trazer para a nossa vida, para as nossas relações, para o nosso faturamento? Imagina se a gente conseguisse se manter com uma boa química cerebral. E o maravilhoso do neurobusiness é que ele nos mostra que tem como a gente se manter com uma química cerebral muito melhor, em percentuais muito melhores do que os que a gente tem hoje, mesmo nesse contexto. E eu vou falar para vocês agora. Porque o resultado que a gente busca, e esse é um ponto importante, porque normalmente a gente quer gerir, né, horas. Então, o resultado que você busca não vai vir de mais horas de trabalho, não é trabalhando mais, mas de decisões melhores. De decisões melhores, de como vocês vão comandar isso dentro do cérebro de vocês. A verdade é que não é sobre fazer mais, mas é sobre fazer o que realmente faz a diferença. Porque se a gente não tiver com o nosso cérebro tão sobrecarregado e desligando, a gente não vai querer ficar buscando distrações, cafezinho, conversinha, rede social, arrumação de mesa, ruminação. Não. A gente vai estar com o cérebro mais saudável para tomar decisões melhores e fazer o que realmente faz a diferença. E fazer aquela prospecção, e ter aquela conversa, e liderar de forma mais positiva, mais inspiradora. É isso que vai fazer a diferença nos nossos resultados. Essa clareza e decisões, né, eles dependem de um cérebro bem programado, automatizado, bem programado. E vocês sabem como programar o cérebro de vocês para isso? Quem aqui conhece o seu cérebro? Quem foi na minha palestra viu que eu coloco assim, né, um avião, né? E eu pergunto, se vocês tivessem que estacionar lá no gate esse avião, vocês conseguiriam estacionar esse avião? Quem é que lembra disso das palestras, né? Quem é que conseguiria estacionar um avião? Aí eu até brinco, não, porque ninguém conseguiria, é muito complexo para estacionar. Mas e se tivesse que fazer ele pegar mais velocidade? Ele, né, ele decolar, quem conseguiria? E fazer ele pousar, reduzir, né? E eu comparo isso com o cérebro, porque tem gente que quando precisa ter energia, não tem, tá cansado, tá exausto, não tem força durante o dia. E às vezes à noite não consegue nem reduzir, o seu cérebro não consegue dormir. Olha o número de pessoas que estão tendo que tomar, né, remédio para dormir. Por quê? Porque a gente não sabe gerir o nosso cérebro. A gente não está sabendo como fazer ele ter potência, ele diminuir potência. E quando eu brinco com a questão do avião estacionado, gate que é por quê? Porque a gente não sabe utilizar o nosso cérebro para nos levar aos resultados e a vida que a gente quer. Olhem ali nas anotações de vocês, lá no comecinho a gente fez, o que são resultados extraordinários para vocês? O que seriam esses resultados extraordinários? E pensem agora, com base no que a gente viu, se um cérebro não gerido, não bem gerido,
ele consegue levar vocês para esses resultados? Ou será que vocês não só estão não alcançando esses resultados por não estar conseguindo fazer essa gestão, por deixar o cérebro confuso, estressado, ruminando? A maioria das pessoas, gente, não precisa de mais um curso. Não precisa de mais livros e a gente sabe o que precisa ser feito. E por que a gente procrastina? Se com as competências, as habilidades que a gente tem hoje, a gente utilizasse elas bem junto ao nosso cérebro, a gente já conseguiria. Olhem os resultados extraordinários, o que são resultados que vocês buscam, e pensem se você já não tem competências e habilidades para alcançar eles, sejam quais forem. Seja meta, faturamento, melhor liderança, uma vida com mais bem-estar. A gente já saberia como alcançar, a gente não faz. Então agora vem o ponto que eu quero trazer para vocês. Como é que a gente pode fazer isso acontecer, né? Faz sentido para vocês isso aqui? Essa resposta é uma resposta importante. Você já tem aqui alguns indícios, alguns indicativos do que pode ser essa resposta? Sim. Vamos ver aqui quem acredita que já tem indícios de como é que a gente pode gerir melhor esse cérebro para a gente ter, né, mais resultados que a gente busca para a nossa vida, seja qual for. Ainda não. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos ver. Então, agora, mais uma vez, anotem, porque eu trouxe aqui algumas questões muito importantes da neurociência para compartilhar com vocês, tá? Porque de alguma forma, deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Se a gente continuar fazendo o que a gente vem fazendo, o nosso cérebro ele é automático. Esse é o primeiro ponto, tá? Isso eu explico muito bem depois do nosso curso, mas o primeiro ponto é a gente entender que o nosso cérebro ele é automático. Ele vai seguir sempre os mesmos caminhos neurais, porque é assim que ele funciona. 98% de tudo que a gente faz e decide é automatizado, e esse é o funcionamento do cérebro. Ponto. Isso é ciência. Para a gente mudar o que a gente não quer, a gente precisa criar um novo caminho neural. E isso se chama neuroplasticidade, tá? Então, essa neuroplasticidade é quando a gente passa a ter uma nova forma de pensar, uma nova forma de organizar as informações, os pensamentos, e isso acaba nos trazendo novos resultados. Só que, para que essa neuroplasticidade ela aconteça de uma forma a nos levar às mudanças que a gente quer, e é isso que a gente trabalha no neurobusiness, é como é que a gente trabalha uma nova configuração do cérebro dos empreendedores e dos profissionais para que eles tenham os resultados que querem. Isso é o neurobusiness. É como é que a gente traz as informações, né, da neurociência para a prática da vida dos profissionais para que eles tenham os resultados que querem. É isso. E essa neuroplasticidade, ela pode acontecer de forma intencional. Ou seja, que novos automáticos eu quero levar para minha vida? Eu quero ser a pessoa que passa a ter uma organização maior dessas informações, que consegue trabalhar melhor com prioridades, que consegue ter mais clareza dos resultados que quer alcançar e assim consegue mapear caminhos mais claros para chegar até eles, né? Porque basicamente, deixa eu só ver aqui que eu tenho uma outra imagenzinha antes de a gente ir. Não, vou trazer depois. Vou trazer antes as respostinhas aqui para vocês. Porque basicamente o que a gente precisa é ter clareza do que a gente verdadeiramente faz hoje, né? Que é um pouco do que eu procurei trazer aqui para vocês, né? Dessa questão de não estar gerindo, não estar conseguindo ter o equilíbrio que a gente buscaria e como é que a gente faz isso acontecer. Então, primeiro passo, tá? Primeiro passo é ter essa clareza. Quais são os resultados da minha vida que eu não tenho? E esses resultados, eles diretamente estão relacionados com o que eu venho fazendo no meu dia a dia.
O dia que eu venho vivendo é da forma como eu gostaria? Os números que eu venho alcançando são da forma como eu gostaria? Essa clareza do que são os resultados que eu quero para mim. Eu venho tendo uma vida com rotinas saudáveis como eu gostaria? Então, primeiro passo, ter essa clareza. Anotem isso. Ter essa clareza do que são resultados, o que eu quero verdadeiramente para minha vida. Sem essa clareza, não tem como a gente chegar. E eu trouxe uma série de exemplos, né? Desde saúde, liderança, números, relacionamentos, inspiração para filhos, enfim. Segundo ponto fundamental. Eu trabalhar essa clareza que eu ganhei do que eu quero alcançar de forma muito intencional todos os dias. Porque o que que acontece? Esse é o segundo, tá? Passo. O que que acontece no nosso dia normalmente? E por que que ele já começa atrapalhado, atrasado e o nosso cérebro muitas vezes já de manhã está confuso? Já está cheio de informações que nos trazem confusão. Porque a gente inicia o nosso dia, né? E a gente já vai se deixando influenciar, né? Acorda, às vezes um pouco atrasado, aí o filho vem com alguma informação, já vem o marido, o esposo com problema, aí a gente já lembra de tudo que tem que fazer, que não nos agrada no dia, e assim o nosso dia ele segue atropelado. Para um cérebro funcionar bem, para o cérebro funcionar bem, não ter aquela sobrecarga já de manhã, o que que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, ter essa clareza de resultados que a gente busca. Primeiro passo que vocês precisam ter. Segundo passo, de manhã, já quando vocês acordam, de manhã, quando vocês acordam, já pensar, já intencionar como é que é o dia que vocês querem viver. Como é que vocês vão estar em cada uma das atividades? Já pensem em cada atividade que vocês vão ter no dia, quais vão ser as prioridades. Fecha o olho mesmo e pensa como é que vai ser o seu dia. Isso vai trazer uma organização para as informações do seu cérebro daquele dia. Não basta fazer uma lista de tarefas e sair atropelado fazendo. Teu cérebro vai ler aquela lista de tarefas e não vai saber o que fazer, de que forma fazer, quando fazer. Para 5 minutos e organiza o teu dia. Bom, eu vou acordar agora. Eu vou estar com a melhor presença agora, acordando meu filho, dando o café para ele. Eu vou estar inteira como mãe, inteira como pai. Depois eu vou levar para o colégio. Aí eu vou começar a pensar nas questões do meu trabalho, porque ali eu vou estar 100% focado nas questões do meu trabalho, porque eu sei que eu já fiz com meu filho o que eu tinha que fazer. E eu já vou ter uma sequência de reuniões, talvez vocês tenham na agenda de vocês, como é que eu quero estar em cada reunião? Como é que eu quero me posicionar em cada reunião? Já pensem como vai ser esses movimentos, que vocês querem estar ali presentes, que vocês não querem estar distraídos, que vocês não querem estar fazendo fofoca, que vocês querem estar ali inteiros no foco de vocês, no resultado que vocês buscam. Que é uma boa relação, que é um bom resultado financeiro, o que nos falta ao longo do dia é essa clareza do que a gente quer. Aí a gente se deixa distrair. Entra numa rede social, já começa a se comparar com o outro que teve tal resultado, ou que está tendo uma vida assim, assado, parece que tem um relacionamento melhor, e a gente não foca o nosso cérebro para o que nos interessa. A gente tem uma superpotência, um super Boeing, um super avião, só que a gente não sabe orientar ele. E isso a gente começa de que forma? Orientando pela manhã. Em primeiro lugar, tendo clareza dos resultados que a gente quer na vida, dos nossos objetivos, que a maioria das pessoas nunca senta e pensa com profundidade, com verdade o que quer para sua vida, nem profissional, nem empreendedor. E de manhã, todos os dias, orienta o seu cérebro para estar no dia, em cada atividade do dia, 100% presente e 100% focado. Isso, cientificamente, já é a gente trabalhar o nosso sistema intencional para o nosso dia. Tu orienta, tu organiza as informações no teu cérebro de forma que ele vai saber como agir. Ele não vai ter uma série de informações confusa. Ele vai ter uma lógica, uma sequência, um caminho a seguir. Ah, mas e Eliane, não vai acontecer problemas ao longo do dia? Claro que vai acontecer. Vão acontecer uma série de problemas. Só que quando vocês estão orientados, vocês podem voltar
lá. Não, mas não, o que que eu intencionei para o meu dia? Como é que eu queria que o meu dia seguisse? Eu não queria ficar me envolvendo com distrações, com fofocas. Eu tenho clareza do que eu quero, de quais são os resultados para esse dia. Porque, gente, quem não consegue orientar, gerir o seu minuto, a sua hora, pensando no que vai fazer nela, intencionalmente estando presente ali, não consegue gerir o seu turno e o seu dia. E quem não consegue gerir o seu dia, não gere a sua semana. E quando vê, a semana passa voando. A semana passa voando, o mês passa voando e não se alcançou o que se quis. E se deixou uma série de tarefas passando. Quando se vê, o ano passou voando. Não é assim que acontece? Já é final do ano. Mas é por quê? É porque a gente não esteve verdadeiramente presente, a gente não esteve verdadeiramente orientando o nosso cérebro para o que a gente quer todos os dias durante todas as nossas atividades. A gente hoje, sabe o que que a gente é? E aqui é um ponto importante para a gente finalizar, né? Porque eu vou trazer para vocês agora uma possibilidade de seguir esse caminho juntos. Eu não sei se vocês já viram, e para mim, os grandes gênios da humanidade, não sei se vocês consideram da mesma forma, são os cineastas. Se a gente quiser saber como é que foi um tempo, uma época, uma geração, é só a gente assistir um filme daquela década. Vocês já perceberam isso? E vocês já perceberam como é que os cineastas, eles registraram agora a nossa geração, especialmente agora nessa década que passou? Vocês viram o número de filmes sobre zumbis que a gente tinha? Vocês chegaram a ver seriados, séries, filmes sobre zumbis? Por quê? Porque é assim que a gente tá. É assim que a gente está no nosso dia a dia, por causa dessa atividade do cérebro. A gente está colocando tanta informação que a gente está se desligando, desligando o nosso racional, desligando o que nos torna humanos, diferente, né, de outras espécies até. A gente tá com tanta distração, tanta falta de foco, que a gente fica zumbizando ao longo do nosso dia, muitas vezes por muitos minutos, às vezes até horas, por não trazer uma orientação clara para o nosso cérebro. E isso faz com que a gente não tenha gestão da hora, gestão, né, do dia e nem a gestão dos nossos resultados. É aqui, eu trouxe termo de 2024, foi cérebro podre. Isso, esse excesso de informação, o nosso cérebro não está mais conseguindo agir. Como é que a gente faz para mudar isso? Primeiros passos científicos. A gente ter clareza, né? Porque sem clareza a gente fica nessa confusão de tudo e não sabe para onde quer ir, a gente fica zumbizando realmente. A gente fica zumbizando. E intencionalmente a gente programar o nosso dia. Eu vi que alguém aqui perguntou como iniciar essa tranquilidade para pensar assim. Para isso, a gente tem o método, né? E eu já posso adiantar para vocês que é a gente sentar, respirar pela manhã e organizar o nosso dia. A coisa mais básica que a gente precisa fazer. E a gente não faz. A gente vai para o nosso dia atropelado, né? Para isso, a gente tem uma ferramenta que se chama coerência cardíaca com a programação intencional. São 10 minutos onde a gente senta, aciona a nossa área do cérebro aqui relacionada ao nosso neocórtex, à nossa consciência, e a gente orienta, programa o nosso dia. Respirar seria tão natural, não é? Deveria ser, deveria, só que a gente tem respiração muito curta e a gente fica o tempo todo em estado de alerta, e isso faz com que a gente não consiga organizar o nosso dia. Mas agora eu já vou trazer para vocês. Deixa eu só ver aqui. Esses passos. Alguém aqui já tem essa prática de orientar, de ter objetivos e ter orientação para o seu cérebro? Ter orientação para o seu dia e mais importante, às vezes a gente vai para uma reunião, né? Como é que eu estou tentando mostrar para vocês como é que a gente tira essa confusão mental, como é que a gente tira esse excesso de pensamentos e a gente intencionalmente
focando no que vai ser o nosso dia. A gente vai para uma reunião, a gente não pode chegar lá todo, né, ofegante. A gente precisa chegar intencionalmente, bem, qual que é o objetivo, o resultado que eu quero dessa reunião? Mostra para o teu cérebro isso, mostra como é que tu quer te comportar nessa reunião. Respira, né? Vocês falaram de respiração. É muito importante, às vezes, o simples fato de a gente colocar o ombro para trás, fazer uma respiração, já traz uma clareza, porque senão a gente está aqui, a gente está sem postura e a gente está sem uma orientação. Porque é isso que falta para o nosso cérebro, a coisa mais simples. Porque a nossa consciência e o nosso cérebro, eles são a mesma coisa, a gente não tem como distinguir, né? Mas a gente, no momento que consegue parar e orientar, a gente consegue colocar em ordem, né, todas essas atividades que hoje nos fazem procrastinar, nos trazem ansiedade, né? Por isso que eu vou trazer aqui para você só mais uma última lâmina, que eu acho ela uma das mais importantes para a gente ver, que vai tornar mais claro isso aqui que eu falei para vocês, que é a lógica da mudança e dos resultados. Os nossos pensamentos, a forma como estão os nossos pensamentos, ou seja, se a gente está organizando os nossos pensamentos para o que a gente quer fazer, né? Para como a gente pensa a respeito do nosso dia. Muitas vezes tu acordar de manhã e tu simplesmente diz, assim, olha, hoje vai ser um dia que vai valer a pena. Hoje eu tenho os clientes que eles não são lá, né, super aprazíveis de estar, mas eu vou estar 100% presente. Eu vou ser o profissional que eu vou me orgulhar. Eu vou ser a pessoa que vai chegar nessa prospecção com uma boa postura, eu vou chegar com um bom argumento, eu vou chegar de forma empática e eu vou me orgulhar desse momento. Eu vou buscar conduzir da melhor forma essa venda para que ela tenha um bom resultado, porque afinal eu sei o que eu quero para mim. Eu quero ser um profissional respeitado, eu quero ser um profissional que tem bons resultados, eu quero ser um profissional que é motivado. Tu simplesmente orientando o teu cérebro assim, ele já tem uma orientação. Se não é capaz dele chegar lá, ficar pensando em outras coisas, ficar pensando no quanto o cliente é ruim, no quanto tu não sabe o que tu tá fazendo ali, que tu deveria estar fazendo outra coisa na tua vida, outra profissão, e pronto, tu nunca vai chegar no que é no resultado que tu quer. Porque a lógica dos resultados é essa. Teus pensamentos, a orientação dos teus pensamentos te trazem emoções. Emoção de confiança, emoção de motivação, de certeza, de clareza, ou então, não, de confusão, de desmotivação, né? E essas emoções vão te levar a comportamentos. Comportamentos no relacionamento, na forma de falar, na forma de se colocar. E isso vai te levar a resultados. Essa é a fórmula dos nossos resultados. Então, se a gente passa a organizar, né, e a ter melhores pensamentos, bem orientados, bem intencionados para o longo do nosso dia, a gente vai ter emoções, né, melhores que vão nos trazer mais segurança, mais positividade, mais bem-estar até, dependendo de como a gente próprio se orientar, porque a gente tem esse poder junto ao nosso cérebro, porque são informações sendo processadas, e vai nos levar a comportamentos, fatos. Comportamento é desde a forma como a gente fala, a gente se coloca, a gente está organizado no nosso dia para chegar no horário, para ter uma boa argumentação, esse é o nosso comportamento, que vai nos levar para resultados. Faz sentido aqui para vocês isso? Já tinham pensado nessa lógica de resultados? Alguém já tinha trabalhado com ela? Essa é a lógica dos resultados. A forma como a gente organiza os nossos pensamentos nos levam para os nossos resultados. Sou empresário e gestor de pessoas, tenho formação em PNL também, concordo plenamente com tudo isso que você disse. Perfeito. É isso mesmo, né? Bom, e agora qual é o meu convite para vocês, né? Após trazer esse caminho, né? Trazer alguns insights aqui para vocês. Lógico, a gente passou aqui um pouquinho de uma hora, mas, né, eu procurei trazer o máximo de informações para que trouxesse contribuições para a vida de vocês, mas logicamente são insights, né, iniciais, e eu convido vocês a continuarem nesse estudo e nessas práticas. Para isso, aqui eu tenho uma frasezinha: as coisas só acontecem na nossa vida quando tomamos decisões e nos tornamos as pessoas que as fazem acontecer.
As coisas só acontecem na nossa vida quando a gente toma decisões, tem pensamentos conscientes de orientação e nos tornamos as pessoas que as fazem acontecer. Que quando a gente passa a ter intenção, a gente passa a ser consciente do que a gente quer, do que a gente busca, a gente se torna essas pessoas que fazem as coisas acontecer.